Não é possível fazer discípulos sem primeiro se render completamente ao Senhor da missão. A igreja viva é aquela que adora, que crê e que vai até os confins da terra, com os olhos na cruz e os pés na estrada. Agora nós seremos desafiados pelo pastor Alex Uemura, da Igreja Batista Paulistana, a sair da dúvida e entrar no movimento de Jesus. A ordem foi dada. O rei tem toda a autoridade. Aleluia! Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia, irmãos. Alegria imensa estar aqui com vocês. E eu que participo desde o primeiro Multiplique. Eu estive lá em Bacaxiri. Quando perguntaram quem estava lá no primeiro, eu levantei, só eu, mais umas meia dúzia. E eu me senti muito velho. Eu falei, meu Deus, olha como eu estou velho. 15 anos atrás, eu estava lá e desde então tive o privilégio e a oportunidade de participar de todos os Multipliques até virarmos global. Esse movimento, esse momento, esse dia é o cumprimento de várias promessas, da visão que Deus deu para os nossos pioneiros, para aqueles que chegaram. Estava lendo o artigo teológico do Diogo, que está aí no seu encarte, no seu kit. Nossos pioneiros diziam que o Brasil evangelizado seria uma bênção para todas as nações. E esse dia chegou. Você pode dizer um glória a Deus bem batista aí? Aleluia. O dia tão esperado, em que o avivamento sopraria de forma genuína sobre a nossa nação, e a partir do Brasil, a partir dos batistas brasileiros, a partir de todos nós seríamos os instrumentos do sopro de Deus, para concluir, para continuar, para expandir esta missão. Compartilhei um testemunho com o pastor William, ele falou assim, conta isso lá para o povo. Eu falei, não vou contar não, mas acho que eu vou falar. Porque há mais de 20 anos atrás, quando Deus me deu um chamado, eu tinha, isso mais de 20 anos, tinha 16 anos de idade, e em oração, Deus me chamou para o ministério. Eu fui para a faculdade teológica com 17 anos. E eu me lembro muito bem que naquele dia, eu estava de joelhos e Deus me deu uma visão. Nós somos batistas, mas cremos em visão, aleluia, né? O Esdras, dá uma segurada, foi o Esdras, né? Aí Deus me deu uma visão. E, irmãos, quando eu subi aqui, na hora me veio a visão de mais de 20 anos atrás. Deus me mostrou pregando para vocês. Isso, eu imaginava que isso ia se cumprir de outras formas. E cada vez que eu via algo parecido, eu falava assim, Deus está cumprindo a sua visão, Deus está cumprindo a sua visão. Quando eu cheguei aqui, eu falei, não, Deus agora está cumprindo a sua visão. E é lindo ver essa multidão de líderes, de pessoas, de missionários, de pastores. Trago aqui um abraço da minha igreja, Igreja Batista Paulistana. Meu povo está por aqui, está espalhado por aí. Ah, que bem, vocês estão aqui na frente. Aleluia. E hoje nós vamos refletir sobre Mateus capítulo 28, a grande comissão, um texto muito conhecido. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 28, verso 16 a 20. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou convosco, estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Existiram 3 reações quando Jesus ressuscitou. Alguns adoraram, nós lemos aqui no texto bíblico, outros duvidaram,
mas a reação mais comum nos relatos da ressurreição foi o medo. Alguns tiveram medo, muitos tiveram medo. 2 vezes a palavra terror aparece também após a ressurreição. Os guardas romanos diante do túmulo vazio, as mulheres eufóricas assustadas. Lucas menciona a respeito de mulheres que ficaram assustadas, e Jesus diz para elas, o anjo diz, e Jesus diz, não tenham medo. É interessante que o medo é uma reação natural diante do Cristo ressurreto, porque aqui Deus já começa a nos apontar o que Ele intencionava nos mostrar quanto ao cumprimento da grande comissão, que acontece na ordem de Jesus imediatamente após a sua ressurreição. O medo é natural porque o medo precisa acontecer. O temor ao Senhor é uma percepção cultivada de que eu não estou no centro da minha existência, de que eu não sou a soma total de tudo o que interessa, de que eu não sei o que acontecerá, e esse tipo de temor põe Deus no centro. É isso que nós precisamos para continuar a missão. Deus precisa continuar no centro. Eu preciso ter temor do desconhecido, temor do descontrole, temor dos próximos passos, porque se está tudo dentro das minhas mãos e dentro do meu controle, se é eu quem está fazendo, Deus então está deixando de lado, está sendo deixado de lado. Nesse sentido, o relato da ressurreição começa a nos apontar a necessidade do descontrole, a necessidade do temor, a necessidade do medo. E ainda que todos os exegetas venham a concordar que o imperativo fazer discípulos é a ordem central desse texto, enquanto as outras ações, os outros verbos, estariam no gerúndio, uma ação contínua, indo, batizando, ensinando, todas as coisas. Todos concordam que a ordem, o imperativo, fazer discípulos é o centro. Mas hoje, nós não nos atentaremos tanto para o como fazer discípulos, ou para o modo relacional de discipulado, porque isso já tem sido explorado bastante em nosso conteúdo, em nossa literatura. A teologia do discipulado, através da prática do relacionamento discipulador, do entendimento da grande comissão, dessa convergência entre a ação de Deus e a nossa responsabilidade, já estão muito bem descritas no livro do meu amigo Diogo, né? Relacionamento discipulador, uma teologia do discipulado. Então, se você quer saber como fazer discípulos, o relacionamento discipulador, esse indo, esse ensinando todas as coisas, leia o livro do pastor Diogo. Hoje eu quero me atentar àquilo que é pouco falado ou pouco salientado na grande comissão. E se você reparar novamente no texto que nós lemos, Jesus repete 4 vezes a palavra todo. Todo o poder me foi dado, portanto vão para todas as nações, ensinando todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias. Há uma intenção aqui do evangelista, há uma intenção de Jesus ao nos dizer, todo o poder, todas as nações, todas as coisas, todos os dias. E é aqui que eu quero focar com os irmãos. A grande comissão, emanada da autoridade suprema de Cristo, revela o caráter universal do reino de Deus, abrangendo todos os povos e culturas, e é perpetuamente sustentada pela presença soberana do Senhor com o seu povo em missão. Amém para isso? E aqui está a nossa tese, aqui está a nossa linha central, a nossa espinha dessa reflexão, dessa exposição bíblica. Então, os 3 pontos que eu vou destacar com os irmãos nessa manhã, de forma muito breve, é a base da missão, todo o poder, a abrangência da missão, todos os povos ou multietnicidade, e a presença da missão, todos os dias. A autoridade, a abrangência e a presença. Muito bem. Quanto à autoridade da missão, entendemos a base da grande comissão, todo o poder é algo fundamental. Porque ainda que venhamos a fazer de forma eficiente o cumprimento da grande comissão, é possível que estejamos fazendo sobre as bases equivocadas e sobre as bases erradas. O que acontece quando nós fazemos algo bom sobre base errada? Nós erramos na motivação. E a gente sabe que o que importa no Evangelho e no Reino de Deus não é o que você faz, mas é também o porquê você faz.
A ênfase de Jesus não é só sobre o fazer, é sobre o ser. E a base importa muito. E a base pouco explorada nas exposições bíblicas de Mateus 28 é todo o poder, toda a autoridade. E aqui o termo todo o poder é muito importante de ser destacado e compreendido. Porque se eu não entendo que a base nasce da autoridade, do poder e da competência de Cristo, é possível que eu comece a fazer a obra de Deus e o discipulado sob motivações humanas, baseadas em sentimentos voláteis humanos, que não são sustentados pelo poder de Deus, mas acabam culminando em outros pecados. Por exemplo, é possível que a gente fale assim: precisamos pregar, porque se não pregarmos, várias pessoas irão para o inferno. E isso é verdade. Nós cremos absolutamente na exclusividade de Cristo para a salvação, que somente Cristo salva, que Cristo é exclusivo. Mas eu ouvi certo pregador, certo expositor sobre esse tema dizer o seguinte: os cristãos são os responsáveis pelo maior genocídio da história, porque eles não estão pregando o evangelho e milhões de vidas estão se perdendo. E por mais que isso seja uma verdade, pregar sob a motivação de me isentar da culpa é uma motivação muito humana, muito baseada nos meus esforços e muito baseada na tentativa de não carregar esse peso sobre as minhas costas. E quando eu faço para me livrar da culpa, o resultado é que eu começo a ter vanglória. Eu começo a me sentir melhor e superior sobre aqueles que não fazem. Eu começo a me vangloriar daquilo que me foi dado, mas que nunca foi meu. Porque a autoridade não é minha, a conquista não é minha, o poder para salvar não é meu. A liderança não é minha. Fazer sob a base errada gera a motivação pecaminosa. E é possível que estejamos fazendo algo certo de forma pecaminosa. Como diz John Stott, as missões não são alvo fundamental da igreja, mas a adoração é. As missões existem porque não há adoração. A adoração é fundamental e não as missões, porque Deus é essencial e não o homem. Nós não pregamos apenas para libertar vidas da condenação ou apenas para aliviar a nossa consciência. Nós pregamos para que Deus seja unicamente glorificado. Para a glória do Senhor, para que todos vejam a sua sublimidade, a sua beleza, a sua excelência, a sua glória, a sua grandeza. Quando Jesus diz todo o poder me foi dado, o termo que foi empregado aqui em grego é exousia. Exousia é diferente de dunamis, de Atos 1:8. Pastor Fabrício expôs aqui. Atos 1:8 é um poder específico para uma finalidade específica. Este é o dunamis que Deus nos dá. Mas exousia é a junção de poder com autoridade. Exousia seria o direito legítimo, jurisdição, soberania concedida. A exousia que foi dada a Jesus é o cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 7, verso 14. Foi-lhe dado domínio, glória e reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno. Essa exousia é dada a Jesus porque ele conquista aquilo que o primeiro homem perdeu. Adão lhe foi dada autoridade sobre o governo da terra. O pecado original faz com que ele perca essa autoridade. O pecado o afasta da glória de Deus. Vem Jesus como homem perfeito, sem pecado, cumpre perfeitamente a missão e conquista com poder o direito de governar, de dominar. Ele resgata essa autoridade. Ele faz o que o Adão, o que o nosso homem antepassado não fez. Ele consegue essa autoridade suprema pelo seu poder. Então, ele não tem apenas poder para fazer, ele tem toda a autoridade para fazer. Veja, um grande caminhão pode ter muita força e muito poder, mas um guardinha de trânsito tem autoridade para parar um caminhão. Jesus tem poder e autoridade. Ele tem poder para fazer, mas ele tem autoridade para fazer, porque ele é o Senhor soberano. Tudo isso nos faz entender que a base da missão não é o que eu faço, mas é o que ele já fez. Você não está contando a sua história, você é o contador da história de Deus. Você não anuncia o que faz, você está anunciando o que ele está fazendo. Anunciamos o Cristo, aquele que tem poder para transformar todas as nações. Ninguém pode fazer isso, nenhum ser humano, nenhuma igreja. Israel não pode redimir as nações e a sociedade. Só Cristo tem poder e autoridade para redimir os povos.
Não é um plano político, não é um plano de governo, não é um plano imperialista, não é um plano de domínio, é o anúncio daquele que tem toda a autoridade. A Bíblia é a única história de um Deus agindo na redenção. Então você que entra na história dele, não é ele que entra na sua história. Quando você vai evangelizar, você fala assim: você já recebeu Jesus no seu coração? E por mais que nós creiamos na necessidade de receber Jesus no coração, e eu já disse isso, você já disse isso, eu ouvi isso na escola bíblica infantil, foi assim que eu criei em Jesus, deixa Jesus entrar no seu coração. Mas a grande verdade é que a história bíblica não é a história de quando Jesus entra na sua vida. A história da redenção é quando você começa a fazer parte da história dele. Você entra na história de Jesus, não é ele quem entra no seu coração. Você começa a fazer parte daquilo que ele fez, daquilo que ele está fazendo. Embora seja muito comum perguntar, e nós ouvimos isso ontem à noite, ficou popular perguntarmos o que Jesus faria, what would Jesus do? O que Jesus faria em seu lugar? Embora isso seja muito comum, a pergunta mais importante sempre foi: o que Jesus está fazendo agora? Então, embora seja popular nós nos perguntarmos o que Jesus faria, a pergunta mais importante sempre foi: o que Jesus fez e o que ele está fazendo agora? É anunciar o que Jesus está fazendo. Ele é o escritor da história. Veja, Jesus chamou para si testemunhas e não advogados. O advogado, ele precisa ser criativo e inventivo. Imagina num tribunal, onde tem um advogado, aí o advogado chama a testemunha. O advogado, ele precisa elaborar ideias, planos, ele precisa ser inventivo, precisa construir o argumento. O que a testemunha precisa fazer? Precisa ser fiel à verdade. Deus não te chamou para ser advogado, Deus te chama para testemunhar com fidedignidade. Para testemunhar a verdade. Tudo que se precisa é que você seja uma pessoa íntegra, confiável e fale a verdade. Veja, quando nós sofremos algo terrível, quando alguma situação acontece que foge do nosso controle, é comum nós dizermos assim para a pessoa que está sofrendo, está no hospital, está no momento de dor, está numa situação de enfermidade terminal, nós dizemos assim: fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas isso é mentira. Porque a gente não sabe se vai dar tudo certo ou não. Você pode até ter uma esperança de que dê tudo certo. Você pode até ter uma fé de que dê tudo certo. Mas a gente não tem o controle se vai dar certo ou não. Como que a paz vem no coração de uma pessoa que está sofrendo? Quando a cirurgia é feita, quando o mal passa, e vem o médico, vem a enfermeira e diz assim: deu tudo certo. O que nós contamos não é uma esperança de que algo vai acontecer. Nós testemunhamos aquilo que Jesus já conquistou. Já deu certo. Jesus já fez. Jesus já remiu. Jesus já pagou o preço. Jesus já te ressuscitou na eternidade. Aleluia! O apóstolo Paulo diz: aquele que os chamou, os predestinou, os salvou, também os ressuscitou. Já aconteceu no tempo atemporal de Deus. Já deu certo. Como diz George Whitefield, é possível pregar melhor o evangelho. Você pode até pregar melhor o evangelho, mas é impossível pregar um evangelho melhor. Amém, irmãos? Lá na minha igreja eu falo assim: tamo junto, o pessoal dá uma palminha. Tamo junto? Ixi, mais ou menos. Mas vamos continuar. Entendendo a base da missão, entendendo a autoridade da missão, que é fundamental, a motivação certa, é a glória de Deus, é contar o que Ele faz, não é a culpa, não é o meu projeto, Ele é o escritor da história, eu conto a história dele, agora eu preciso entender a abrangência da missão, que é uma das ênfases nessa exposição. Outro ponto pouco observado, apesar de muito se falar sobre o ID, que é extremamente necessário, o que o nosso movimento está caminhando agora, intencionalmente, pela ação do Espírito Santo, é compreender os demais cumprimentos do ID como todas as nações, a abrangência.
Sem uma correta compreensão da abrangência da grande comissão, a ênfase recairá nos números alcançados e não na obediência do alcance. O que Jesus intencionou não é uma multidão de indivíduos uniformes, é uma obediência no alcance da multietnicidade, todos os povos. De nada adianta aglomerar um monte de gente, isso não é cumprimento da grande comissão. A grande comissão é: vão e façam discípulos de todas as nações. Todas as nações, do grego plantata etne, remete à promessa abraâmica que nós ouvimos ontem em Gênesis capítulo 12. O plano redentor de Deus: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas a palavra grega etne, traduzida aqui no português por nações, não se refere primariamente a estados-nação. Jesus não tinha em mente, Mateus não tinha em mente a ideia de estados políticos nacionais, de alcance de países. Não, etnês são grupos étnicos culturais distintos, são povos, são etnias distintas. Um país tem várias etnias. O nosso Brasil tem vários Brasis, são várias etnias. São várias culturas presentes no Estado-nação. A intenção de Jesus no cumprimento da grande comissão não é alcançar um país, é todas as etnias, todas as nações. O emprego dessa palavra sempre se refere a um grupo de pessoas. A grande expectativa missionária é de que a salvação alcance a todas as nações e não apenas ao maior número de indivíduos. Cumprir a grande comissão não é alcançar uma multidão, é alcançar todos os grupos étnicos. Pode dizer um amém para isso? Cumprir a grande comissão não é alcançar um monte de indivíduo, é alcançar todas as nações. Veja, Mateus é intencional na sua escrita desde o primeiro capítulo. E um dos propósitos do evangelista Mateus, apesar de sabemos que o seu público-alvo eram os judeus, e por isso ele cita várias profecias, um dos seus propósitos era demonstrar a abrangência da grande comissão desde o primeiro capítulo. Se você ler a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, você vai ver algo incomum para a época. O que é incomum na genealogia de Jesus em Mateus 1? Naquela época, genealogias eram escritas a partir dos nomes masculinos, a partir dos homens, principalmente dentro da genealogia judaica, os homens dessa etnia, homens israelitas. Mas Mateus faz questão, escrevendo aos judeus, de citar 4 pessoas que saem do padrão. Mateus, ele vai citar aqui Tamar, lá em Mateus capítulo 1, verso 3, depois ele cita Raabe, depois ele cita Ruth, e por fim ele cita Batseba. O que essas 4 mulheres têm em comum? Além das suas origens moralmente questionáveis. Raabe, Tamar, que se fingiu de prostituta, Batseba, que teve um pecado de imoralidade sexual. O que essas 4 mulheres têm em comum, além da imoralidade e da ideia da marginalidade social? As 4 eram gentias. Nenhuma delas era de ascendência judaica. Sabe por quê? Porque Mateus está intencionando nos mostrar que o cumprimento da grande comissão, que se realiza no Messias judeu prometido, Jesus Cristo, vem a partir de um Messias de ascendência multiétnica. O Messias judeu é multiétnico. Jesus está mostrando para vocês, para cada um de nós, e a missão só é cumprida com multiculturalidade, com multietnicidade, com abrangência, com diversidade. É importante fazer a coligação com Atos capítulo 1, verso 8, que já foi exposta aqui. E serão minhas testemunhas martirós, tanto em como em. A conjunção que há no grego é kai, que é uma coligação, que não demanda um tipo de temporalidade. Primeiro aqui e depois lá. A ideia no texto grego e bíblico é concomitância, aqui tanto lá. A grande comissão, ela é composta quando nós estamos abrangendo a todos os povos e etnias possíveis concomitantemente. Não existe aquela ideia de primeiro vamos alcançar Jerusalém, para depois alcançar Judeia, para depois Samaria. Porque se assim fosse,
O evangelho jamais teria chegado até nós. Jerusalém nunca foi 100% alcançada. Nesse aspecto, nessa perspectiva. Nenhuma cidade foi 100% alcançada nessa perspectiva de expansão ou de domínio. A ideia é pregue de uma forma contínua em todos os lugares, de forma circular. Por isso, todas as nações incluem diversidade e obediência. De forma prática, qual é a diversidade multicultural e multiétnica presente nas nossas igrejas? O quanto nós estamos intencionalmente abertos para isso. E hoje nós vivemos uma sociedade globalizada. Eu sou de São Paulo, cidade de São Paulo. São Paulo tem várias nações e várias etnias lá. Mas de certa forma, em todos os lugares hoje do país e do mundo, nós temos um mundo sem fronteiras. Um mundo onde há uma pluralidade de culturas e de etnias diferentes, até mesmo culturas diferentes entre os brasileiros, como eu já citei. Mas como é que você pode viver o ID multicultural na prática? Bom, eu estabeleci aqui algumas coisas que nós temos feito lá na Igreja Batista Paulistana. Você precisa incentivar vocações missionárias constantemente e orar sempre por missões e por novos vocacionados. Você precisa planejar, e é necessário planejar e organizar uma estratégia missional e missionária anual, pensando em alvos de adoções, projetos adotados, novos campos a cada ano, planejando o orçamento necessário, eventos, congressos, cultos com temáticas missionárias. É preciso adotar financeiramente missionários transculturais dentro do país, fora do país. É preciso promover e expor a sua igreja ao campo missionário. Faça regularmente viagens de exposição da sua igreja ao campo missionário. Traga missões todos os domingos, todos os cultos para o púlpito. Missões é a identidade da igreja. Missões não é programa. Missões não faz parte do culto. Missões é o culto. Todos os domingos, todos os dias, você precisa ser intencional na construção da obra missionária transcultural. Sonhe com um legado transcultural. Estar aberto a todos os povos. Nós tivemos o privilégio como Igreja Batista de sermos os pioneiros no envio da primeira família batista missionária para um dos 3 países mais fechados para o evangelho do mundo. Os batistas brasileiros nunca tinham enviado uma família missionária para um povo não alcançado, para este país não alcançado na Ásia. E quando eu comecei a mentoreá-los, aconselhá-los, a conversar com eles, eu perguntei para eles: onde vocês querem servir? Como vocês querem servir no campo transcultural? E eles falaram assim: pastor, nosso sonho é servir no continente africano. Falei: muito bom, mas se vocês querem servir, estejam abertos para qualquer lugar que Deus os enviar, em qualquer necessidade que tiver, na oportunidade soberana que Deus abrir. Porque às vezes nós nos fechamos para um campo, para um lugar, para um público-alvo, enquanto Deus está nos intencionando nos abrir para todos os públicos. Você não tem que fechar um público-alvo, a grande comissão é a abrangência para todas as nações. Então nós somos pioneiros no envio de missionários transculturais para um povo não alcançado como batistas brasileiros. E desde então eles retornaram, nós enviamos uma segunda vocacionada membro da igreja para o mesmo campo não alcançado. Para a glória do Senhor Jesus. Uma igreja de médio porte, meus irmãos. E o Senhor tem nos dado muitos e muitos vocacionados. Enviamos mês passado mais um radical para a Cristolândia. Cadê o povo da Cristolândia? Aleluia! Os nossos coordenadores da Cristolândia São Paulo estão aqui comigo. Eu os considero, são minhas ovelhas, congregam lá com a gente. Diz um glória a Deus aí, meus irmãos. Olha lá, o Thales, a Duda, o Mateus, a Duda. Temos a melhor promotora de missões do Brasil, a Carlinha, que está aqui com a gente. Uhul! Uma equipe missionária altamente engajada, onde Deus levanta vocações a cada domingo. Porque o nosso sonho é enviar, enviar e enviar. Cumprir a grande comissão não é fechar-se para um público, é abrir-se para a diversidade de todos os públicos. Nosso sonho tem que ser o sonhar com Apocalipse 7:9. É assim que a gente cumpre a grande comissão. Igrejas saudáveis são aquelas que refletem, ainda que em pequena escala, a visão de Apocalipse 7. Depois dessas coisas, eu vi uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, todas as tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, dizendo: ao nosso Deus pertence a salvação. Aleluia, né? Isso que você tem que sonhar, uma multidão de todos os povos, nações, etnias, culturas, na sua igreja local.
mês que vem a gente vai batizar pessoas de 3 nacionalidades diferentes na igreja. Diga aleluia por isso, irmãos. Você tem que sonhar, ainda que no microcosmos, ainda que em pequena escala, cumprir e obedecer a grande comissão, que não é uma multidão, é multietnicidade. Amém, irmãos? Isso nos leva, então, ao terceiro ponto, o terceiro todo, todos os dias, a garantia da missão. No cumprimento da grande comissão, Jesus não promete nenhum resultado. A única coisa que ele garante é presença. Eis que estou convosco. Um certo autor disse que quando ele era mais jovem, Campbell Morgan contou, que uma vez ele estava discipulando 2 senhoras. Ele visitava essas senhoras de idade uma vez por semana, a fim de ler a Bíblia para elas. E quando eles chegaram em Mateus capítulo 28, ele leu, eis que estou convosco todos os dias. E aí ele perguntou para uma dessas senhoras, não é uma promessa maravilhosa? E uma das senhorinhas, com muito tempo de vida, muita experiência cristã, olhou para ele e disse assim, meu jovem, isso não é uma promessa, isso é um fato. Deus está comigo todos os dias. Essa é a única garantia que você tem no cumprimento da grande comissão, a presença. E sem a presença, você é um ativista. O que diferencia o ativismo do verdadeiro fruto espiritual não é o que você faz ou quanto faz, é a presença de Cristo que você carrega. Nós cumpriremos a grande comissão, caso a obediência na abrangência traga sobre nós a sua presença constante. No princípio, no meio e no fim do Evangelho de Mateus, nós temos essa intenção de Jesus ser revelado como Deus Emanuel. Mateus capítulo 1, verso 23, o Emanuel, que será chamado Deus conosco. Mateus 18, 20, onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei. Mateus 28, 20, eis que estou com vocês todos os dias. E esta frase, Met Himon en mi, é paralela a palavra veterotestamentária que Deus traz ao seu povo de Israel, desde Êxodo capítulo 3, verso 12, quando Deus diz para o seu povo e para o seu servo Moisés, eu, o Senhor Yahvé, estarei com você. É a mesma palavra que Deus diz para o sucessor de Moisés, Josué, eis que eu estou com você todos os dias, não temas, nem te espantes, seja forte e corajoso, Josué capítulo 1, verso 5 a 9. Qual é a intenção de Mateus a nos revelar Jesus como Deus Emanuel? É nos dar o mesmo propósito que ele deu ao povo de Israel quando se revelou a eles como Deus presente. Mas o que aconteceu com o povo de Israel? Mesmo Deus garantindo a sua presença através da nuvem, através do maná, através das codornizes, através da coluna de fogo, Deus garantia a sua presença. Mas quando Moisés sobe no monte, e ele fica lá 40 dias no monte, o povo de Israel começa a ficar inquieto. Porque embora a presença de Deus fosse garantida em meio à peregrinação, à terra prometida, aquele povo ficou inquieto porque não conseguia ver uma manifestação visível de Deus. Então o povo faz o quê? Façamos para nós um bezerro de ouro. Façamos para nós um Deus visível. Veja, o povo de Israel não queria substituir Yahvé por outro Deus. Eles queriam ver ao Deus que tinha sido revelado. A ansiedade e o pecado do povo de Israel não foi trocar de Deus. Foi não crer na garantia da sua presença. Eles queriam ver, ter uma relação visível. Algo que fosse diferente do ordinário, porque o maná todos os dias, a coluna de fogo todos os dias, as sandálias que não se desgastam, tudo isso é muito ordinário. Nós queremos ver algo maior. Faça um bezerro de ouro, a gente precisa ver Deus. Então Deus diz, eu estou com vocês. Vocês não precisam de outras manifestações, vocês precisam da minha garantia. Nesse sentido, quantos de nós estamos buscando as falsas promessas do culto dopaminado? Porque a gente não se contenta com o cântico, a oração e a exposição da palavra. A gente quer a fumaça. Nada contra.
Já falou, já falei, já foi. A gente não se contenta com a celebração ordinária da ceia do Senhor, na convicção de que Ele já consumou a sua obra, está conosco. A gente quer sentir algo diferente. E a gente fala assim, uau, o culto hoje foi bom. Porque você sentiu uma dopamina diferente. Disse Charles Spurgeon no século XIX, o diabo poucas vezes fez algo mais perspicaz do que sugerir à igreja que parte da sua missão é prover entretenimento às pessoas, no intuito de conquistá-las. O diabo poucas vezes fez algo mais perspicaz do que sugerir à igreja que parte da sua missão é prover entretenimento, no intuito de conquistá-las. Ele disse isso no século XIX, meus irmãos. Spurgeon, eu sou especialista em Spurgeon. Minha tese de mestrado foi em Spurgeon. Ele era um cidadão antiquado para a sua época. Mas na sua época ele já estava dizendo, século XIX, nós estamos caminhando para igrejas de entretenimento. Não confunda fruto com espetáculo. O que sustenta a missão é a presença de Cristo garantida no ordinário. Deus está conosco todos os dias, inclusive nos dias maus. Ano passado eu estive pregando no norte de Angola, dando aulas no Seminário Batista de Uíge e visitando as igrejas da região. E meus irmãos, eu venho desse movimento de igreja multiplicadora já há tantos anos. E nós doamos os livros para a biblioteca de Uíge, o Seminário Batista, eles não tinham livros. Um dos livros que eu levei para eles foi um livro chamado Relacionamento Discipulador, uma teologia do discipulado. Aí eu mostrei para o diretor do seminário, eu falei assim, pastor, você conhece esse livro? Ele falou assim, não. Conhece esse autor? Muito menos. Conhece esse movimento? Não. Então toma aqui, ó, teologia do discipulado, você vai ler esse material, você vai entender. Eu achando que eu estava ensinando muita coisa. Eu estava trazendo, ó, a roda para ele. Mas aí eu fui pregar na igreja deles. Preguei na igreja, na maior igreja batista do norte de Angola. E aí eu fui lá, visitei. Quando eu chego na igreja, eu falei assim, vou no banheiro. Preciso ir no banheiro. Não tinha banheiro. Onde que é o banheiro? Não tem. Tem descarga? Não tem descarga. Ai, está calor aqui, cadê o ar-condicionado? Liga o ar-condicionado? Não tem ar-condicionado. Meu irmão, qual que é a senha do Wi-Fi? Meu querido, que Wi-Fi? No máximo Elon Musk chega lá, no máximo. Não tem Wi-Fi. Não tem banheiro. Não tem ar-condicionado. Não tem oratória exuberante. Não tem logos para preparar sermão. Mas a igreja lotada, a igreja vibrante, a igreja cheia, a igreja viva, a igreja plantando igrejas, a igreja enviando missionários. E eu fiquei na casa do pastor e todo santo dia na casa do pastor tinha o discípulo dele lá, almoçando com ele, comendo com ele, sendo mentoreado por ele. Todos os discípulos do pastor são missionários e pastores que eles estão enviando para as outras províncias de Angola. Uma vida discipular, relacional, diariamente, cotidianamente. Aí eu perguntei para o pastor Felgas, o que o senhor fez para a sua igreja ser tão vibrante assim? O que o senhor fez para a sua igreja se tornar a maior igreja aqui do norte de Angola? Aí ele olhou para mim, pensou, parou e falou assim, o que eu fiz? Não sei. Não sei. Mas se tem uma coisa que a gente sempre fez, foi discipulado. Porque quando a gente obedece à grande comissão, a presença de Deus é garantida. A presença de Deus é conosco todos os dias. A presença de Deus não se define por espetacularização, mas pela obediência à grande comissão. Na certeza de caminharmos em intimidade na sua presença. Quero finalizar dizendo que a nossa recompensa não é o que faremos. A nossa recompensa é permanecermos até o fim com Ele. Ele é mais importante do que tudo.
Ele importa. Não é isso que a gente cantou? Eu encontrei o meu tesouro, o meu bem mais precioso. É Ele que importa. E você só tem Ele se o obedece. A missão nasce do que Cristo realizou. Autoridade, abrangência. O alvo é todo o povo, não apenas números e presença. Ele caminha conosco todos os dias. Você tem caminhado com Ele, a sua presença tem sido a sua recompensa. Tem tanta gente buscando o seu projeto pessoal, não busca o seu projeto pessoal. Deus é o protagonista da história, não é você. Se insira na história dele. A nossa obediência tem abrangido multietnicidade, multiculturalidade, alcance dos marginalizados. Você tem lá na sua cidade, você tem no seu bairro, você tem perto de você pessoas multiétnicas, pessoas de outros grupos, pessoas marginalizadas, pessoas que não foram de fato evangelizadas e alcançadas. Embora seja comum a pergunta, o que Jesus faria, a pergunta mais importante sempre foi, o que Jesus está fazendo? Comece a testemunhar o que Ele fez e o que Ele está fazendo. Amém, irmãos? Vocês podem me seguir aí no Instagram. E eu preparei o resumo escrito dessa mensagem, com todas as citações, com todos os textos bíblicos. Está aí, ó. Resumo escrito da mensagem no QR Code preto. O QR Code laranja é meu Instagram. Me segue lá e pode acessar todas as citações, todos os textos bíblicos, todos os autores citados estão aí no resumo escrito da mensagem. Vamos orar, irmãos? Em nome de Jesus, vamos pedir ao Senhor que nos inspire. Feche seus olhos e vamos orar. Muito obrigado, Deus, pela graça de vivermos a grande comissão. Obrigado pela graça da revelação da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos concede poder e autoridade que vem do Senhor para anunciarmos o que o Senhor fez, o que o Senhor faz. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós jamais venhamos a ser negligentes na abrangência e na obediência, porque nós sabemos que a Tua presença não está no pragmatismo dos números, nem na espetacularização, mas na obediência à grande comissão. Livra-nos de sermos omissos, mas faz o Teu povo aqui neste lugar e nesta terra cumprir a grande comissão a todos os povos, até que o Senhor venha. Dá-nos o Teu poder, mostra-nos a Tua vontade, envia-nos em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Se você crê, diga amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, pastor Alex. Deus abençoe, meu irmão. Irmãos, nós